Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Matheus e esse é o Matvlog. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ajudando você que está iniciando o primeiro emprego, quer iniciar no primeiro emprego. Então eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, inclusive tanto de roupa, o que você deve se vestir, como é que você deve se comportar. Mais uma coisa. Antes de começar o vídeo, eu vou estar pedindo para você deixar o like, se inscrever no canal e também deixar seu comentário, caso você tenha alguma dúvida. Bom, pessoal, tenho certeza que o primeiro tópico aqui vai ser a vestimenta. Qual a roupa que eu vou me vestir para poder ir até a entrevista? Hoje em dia as pessoas utilizam o termo dress code, né? Mas vamos lá. Normalmente, quem está começando ali no primeiro emprego não vai começar em uma grande corporação ou algo parecido. Então, não necessita de utilizar uma roupa tão formal, uma roupa que agregue tanto, né? Até porque, às vezes, dependendo da situação onde você vai ser empregado ali, ou você está concorrendo àquela vaga, nem é um lugar que exige, né, esse tipo de vestimenta. Então, a gente vai verificar qual é o âmbito que você vai e você vai escolher essa roupa. Só que, normalmente, como é o seu primeiro emprego ali, pessoas ali entre os seus 18, 17, 18, 19 anos, ou pode ocorrer, né, de ser até mais, mas isso vai depender também, como eu havia dito, do local que você vai. Mas normalmente é algo mais básico, uma calça jeans, um sapato sem chamar muita atenção, mais simplesinho ali, na questão das cores, uma calça jeans básica, uma camisa. A camisa é um setor ali, é um fator que é bem importante a gente estar se atentando um pouco, porque nem toda a camisa ela é viável. Você evitar utilizar camisas que tenham é, marcas Adidas, Nike e utilizar aquela camisa mais simples, sem estampa, de preferência. Mas se caso você não tiver, você pode utilizar uma que tem um símbolozinho pequeno, nada que chame muita atenção. E sempre camisas, obviamente, com manga. Para as mulheres, eu sempre aconselho, de preferência, sempre também seguir esse mesmo estilo. Sapato fechado, neutro também, sem muita informação, calça jeans, sem nenhum tipo de rasgo, porque eu sei que geralmente as mulheres têm ali roupas que possuem mais cortes, né, principalmente ali no joelho. Então, não utilize essas que têm esses cortes. Então, tênis básico, uma calça jeans básica sem nenhum tipo de corte e uma camisa que também vai seguir o mesmo padrão ali para os homens, que seria uma camisa mais simples, neutra, sem chamar muita atenção também, principalmente porque é o seu primeiro emprego. Então isso vai agregar muito na questão da sua vestimenta. Ele vai olhar para você e falar assim, não, essa pessoa aqui veio justamente para a entrevista. Como muitas pessoas eu já vi irem até as entrevistas de chinelo, de camiseta, alguns até mesmo de rasteirinha. Eu acho que não é muito viável estar utilizando esse tipo de vestimenta para uma entrevista, por mais que seja o seu primeiro emprego. Mas isso é independente, tanto para jovem aprendiz, quanto também para o seu primeiro emprego ali, CLT tradicional. Bom, pessoal, nesse próximo tópico a gente vai falar sobre a sua linguagem corporal. Como você vai se comportar. Primeiramente, ele sempre vai verificar a sua pontualidade. Então, a importância de você sempre chegar 10, 15, até mesmo dependendo da empresa, né? Se for uma empresa bem mais séria, essa questão do tempo. 10, 15, 30 minutinhos antes é de extrema importância. Até porque, às vezes, a sua entrevista, ela é por ordem de chegada. Então, às vezes é melhor o quanto antes a gente fazer a entrevista e aguardar, né? Para poder a gente se sentir mais calmo. Eu prefiro ir primeiro, justamente por isso. Chegar sempre antes, que também você vai ser avaliado. Às vezes não é pela pessoa em si que vai fazer a entrevista, mas é por alguém que te recepcionou. O cumprimento. O cumprimento, você chegar à pessoa, ser simpática, né? Sorridente, conversar com ela, trazer essa simpatia, trazer esse contato firme, visual, aperto de mão,
de forma honesta, você aperta a mão da pessoa, a pessoa sente que você realmente cumprimentou ela. A sua postura, quando você vai conversar com a pessoa, você se senta, você fica assim, inclinado, não. Você sempre mantém aquela postura ereta, olhando nos olhos na hora da conversa. Se você não sabe trabalhar, se você não sabe conversar olhando nos olhos, se você não sabe fazer algo parecido, treine isso, treine a sua entrevista, treine com o espelho, o que for. O seu tom de voz também é de extrema valia, porque a pessoa, um exemplo, você vai trabalhar com atendimento ao público. Você não pode falar miando, você não pode ficar, oi, sussurrar, você não pode ficar sussurrando. Você tem que ter uma voz projetada, uma voz que não seja aquela voz agressiva, obviamente, né? Você não vai estar falando gritando, mas que seja de extrema importância que você fale em bom tom, que as pessoas te ouçam, que as pessoas te compreendam na hora de você falar, porque na hora, se você estiver concorrendo para uma vaga de atendimento ao público, justamente você que se sobressai sobre os demais, quando você sabe falar em público, quando você sabe projetar bem a sua voz. Isso é de extrema valia. Bom, pessoal, nesse próximo tópico, que é a entrevista no geral, as coisas que eles vão te perguntar durante a entrevistas. Isso, hoje em dia, vai variar de empresa para empresa. Tem aquelas que são mais tradicionais, que utilizam conteúdos que realmente você até encontra pela internet, e tem outras que utilizam materiais que já são internos sobre a empresa. Por isso, da importância de você estudar sobre a empresa, porque muitas das vezes, não que isso seja aquele fator que vai decidir, mas é algo que vai te ajudar a eles entenderem que você estudou sobre a empresa, que você tem interesse na vaga. Então, isso é de extrema importância, você estudar sobre a sua vaga e estudar sobre a empresa que você está pretendendo entrar. Falando das questões que eles normalmente eles perguntam, fale sobre você, pontos fortes, pontos fracos. Na hora de você ser honesto, então a importância de você estudar sobre você também é extremamente importante. Por quê? Se você não entender quem é você, como é que você vai explicar, um exemplo, que você, às vezes, você é muito agitado. Mas em qual sentido que você é agitado? Porque se você for agitado no sentido ruim, que você vai atrapalhar os demais colegas, porque às vezes você é agitado que você é empolgado. Então, você é tão empolgado que você fica ficcionado ali, no trabalho. Às vezes, isso é um ponto negativo que é positivo, que a empresa pode enxergar como um ponto positivo, mas que para você, você enxerga como um ponto negativo. Então, é de extrema importância você entender quem é você, qual é o seu ponto fraco, qual é o seu ponto fraco, qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco, e o que você pode melhorar dentro disso daí. Porque se você sabe qual é o seu ponto fraco, você sabe o que você tem que melhorar. Mas você não pode ser 100% honesto, infelizmente, porque da forma que você for honesto, você pode se prejudicar. Então, esse autoconhecimento e trabalhar isso para a entrevista é extremamente importante. Bom, pessoal, eu agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que isso tenha te ajudado de alguma forma. Você, principalmente, que está começando ali no mercado de trabalho e está querendo um emprego, só que não sabe como chegar até esse sucesso, mas você vai conseguir, pode ficar tranquilo. Com essas dicas, com você trabalhando esse seu lado pessoal, vai dar tudo certo. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma, como havia dito, e que você possa me ajudar também. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário também. Um beijo, até a próxima.